nono ano, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Vamos lá para a nossa próxima aula de religião, as polêmicas entre fé e razão, entre religião e ciência. Nós vamos terminar hoje a nossa série de 3 atividades, né, onde eu dava um desafio, vocês deveriam pesquisar sobre esse tema e realizar uma apresentação. Cada uma dessas etapas vai valer 30% da nota na modalidade avaliativa do próximo trimestre, numa das modalidades avaliativas. E nós já pesquisamos sobre a origem do universo, na aula passada sobre a origem do homem, e hoje vamos pesquisar sobre um outro tema que eu já vou falar já. Bom, na aula passada, nós pegamos esse tema, a origem do homem, de 2 perspectivas diferentes, né, da teoria científica de Charles Darwin, né, a origem das espécies, a seleção natural, e a origem do homem de uma narrativa religiosa, mais especificamente da narração da bíblica da criação do homem. Lembrando que são 2 explicações completamente diferentes, de naturezas completamente diferentes. Né? A teoria de Darwin nasce da observação, da elaboração de protocolos de causa e efeito, da observação da natureza de protocolos científicos, e a narrativa bíblica ela nunca teve o intuito de ser uma explicação histórica ou científica da criação do homem, do desenvolvimento do homem, mas sim ela é uma narrativa religiosa, uma narrativa simbólica que guarda algumas verdades, que guarda algumas revelações que na tradição e na fé cristã são muito importantes para o homem se entender no mundo, que é a existência de um Criador, que esse Criador tem uma intenção com a criação dele, que ele, ao criar, ele estabelece uma relação de amor com as suas criaturas. Então essas verdades, que essa verdade religiosa quer estabelecer. E lá nos vídeos que eu deixei como correção aqui embaixo, você pode olhar lá mais com calma, e eles também colocam os pontos de diálogo entre a teoria científica, a narrativa religiosa, e também os pontos que uma ou outra não abrem mão. No caso, a narrativa bíblica, a narrativa religiosa, ela não abre mão da existência ela não abre mão da existência de um Criador, ela não admite a possibilidade da não existência de um Criador, porque toda a fé está baseada nisso. Se você tirar essa hipótese, acaba. O que, na verdade, para a narrativa religiosa não é uma hipótese, é uma verdade, que é uma verdade que não pode ser comprovada cientificamente, pois a nossa razão não daria conta de entender o grande mistério que é Deus, é a narrativa teológica, enfim, religiosa da criação do homem. Já a outra teoria, existem pessoas que conciliam, dizendo que não haveria problema em pensar na evolução como Deus ter criado as leis naturais, enfim, sendo um processo onde Deus estivesse presente e também conta conosco como co-criadores e como participantes dessa criação, mas a Igreja rejeita completamente, na visão dela nativa religiosa, as teorias completamente materialistas, onde se nega a existência de um Criador a partir dessa teoria, ou de que o ser humano é o fruto do acaso de milhões de anos da seleção natural e, por coincidência, o ser humano teria se desenvolvido, enfim. Muito bem. O desafio de hoje, nessa relação de fé e ciência, né, de religião e ciência, de fé e razão, são os milagres, né? Um outro tema muito polêmico, mas, de novo, a ideia aqui não é misturar religião e ciência, não. É vocês entenderem que são 2 pontos de vista diferentes, que tratam de coisas diferentes, que têm propostas diferentes, mas que existem pontos de contato onde eles podem dialogar. Entender o ponto de vista do outro, e quanto mais elementos a gente tem para enxergar uma realidade, para enxergar uma situação, mais elementos a gente vai ter para se relacionar com a verdade, né, com a verdade daquela situação. Obviamente que a gente nunca vai conseguir contemplar todos os pontos de vista. Então, essa é a ideia de hoje. De novo, não é a ideia sobre acreditar que existe milagre, não acreditar que existe milagre, mas é entender esse contexto, e tanto o milagre que a gente está falando, dos milagres que acontecem nos dias atuais, como os milagres que eu coloquei aí no roteiro da aula, os milagres que foram utilizados para comprovação, para a canonização da irmã Dulce, né, milagres lá, um rapaz que estava cego e voltou a enxergar, enfim, mas tanto os milagres bíblicos, né, o milagre abrir o mar quando Moisés está fugindo do Egito, ou o milagre de Jesus andar sobre as águas, enfim, várias narrativas que muitas vezes ou Jesus cura um paralítico, enfim, será que isso é possível? Como que a gente pode estabelecer um diálogo entre a fé
e também a razão para não termos uma visão fundamentalista das coisas, né? O que é fundamentalismo? Aquela pessoa que acredita cegamente em algumas coisas sem nem questionar. Isso é um uso muito ruim da fé, é uma vivência muito perigosa às vezes, tá bom? Então eu deixei lá uns materiais muito bons para vocês darem uma analisada, enfim, estudarem. Montem a apresentação de vocês e depois na próxima aula a gente discute sobre esse tema, tá certo? Então vejam lá as orientações para produzir a atividade, assim como no primeiro desafio hoje vocês vão poder escolher o formato, como entregar a atividade, tá bom? Desde que ela contemple as etapas selecionadas de apresentar o ponto de vista da igreja, apresentar o ponto de vista da ciência, da razão, e também apresentar o ponto de vista de outras tradições religiosas, se assim você se interessar, tá bom? Escolha o formato, vai ser uma apresentação de slides, um vídeo, um mapa mental feito em time-lapse, você escolhe, tá bom? Não se esqueça de entregar o seu trabalho até as 22 horas. Qualquer problema pode me procurar lá no mensageiro do LMS. E não se esqueça, você tem uma reunião de tutoria das 12h10 às 12h40. Então, se você veio aqui primeiro, corre lá para a tutoria, depois você vem terminar a atividade de religião, tá bom? Bom, galera, é isso. Um abração aí, fiquem com Deus. Uma boa semana, lembrando